Qual é o dinheiro mais difícil de se ganhar na vida? A gente sempre pensa, sei lá, no primeiro milhão. Mas a análise de hoje vai trazer uma perspectiva bem mais visceral. A gente vai focar no que talvez seja o marco financeiro mais brutal de todos, os primeiros 100 mil. E para isso a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador que vamos chamar aqui de Charlie. Ele argumenta de um jeito bem direto que essa primeira etapa não é uma corrida, é uma guerra de atrito. Nossa missão aqui é desvendar por que essa fase é tão, mas tão difícil e, mais importante, por que superar isso muda o jogo para sempre. Então vamos lá, vamos desempacotar isso. Olha, o que eu acho fascinante nessa abordagem do Charlie é que ela foge completamente daquele ruído de sempre do mercado. A gente não vai ficar falando aqui da próxima cripto da moda ou, sei lá, da ação que vai bombar. O foco é na matemática crua e, eu diria, principalmente na psicologia por trás de juntar o primeiro capital de verdade. É sobre sair do zero, de não ter alavancagem nenhuma, para finalmente ter um pequeno exército de dinheiro começando a lutar ao seu lado. E ele já começa com uma frase que, nossa, define o tom todo da conversa, né? Ele diz que os primeiros 100 mil são uma porcaria de se conseguir. A gente logo pensa em imposto, em inflação, mas o motivo que ele aponta é muito mais básico: a total falta de capital. A analogia que ele usa é perfeita. Sem capital você é, nas palavras dele, só um hamster numa roda, suando muito sem alavancagem nenhuma. Cada real vem do seu suor. E essa é a distinção crucial que ele faz, a diferença entre trabalho e capital. O seu esforço, por mais que você se mate de trabalhar, não é escalável. O dia tem 24 horas e ponto, né? Seu tempo não rende juros compostos. E tem uma citação dele que é demolidora. Ele fala: se trabalho sozinho te fizesse rico, mineradores de carvão seriam bilionários. Pesado. Muito. E o capital é o oposto disso. O capital não cansa, não fica doente, não pede fim de semana de folga. Ele simplesmente trabalha 24/7, se multiplicando. Certo, mas essa ideia de que a vida parece conspirar contra quem está começando. A história de que ser pobre é caro. Isso não soa um pouco fatalista demais? Tipo, como se fosse um jogo de cartas marcadas sem saída? Essa pergunta é ótima porque vai bem no ponto. O Charlie não está descrevendo um destino, sim, inevitável. Ele está descrevendo a realidade de quem joga o jogo sem nenhuma defesa. Quando sua única fonte de grana é seu trabalho, qualquer imprevisto não é só um probleminha, é uma crise. Te joga de volta para a estaca zero. Ele dá exemplos que todo mundo entende. Você rala meses para juntar R$2.000. E aí o motor do carro funde. Exato. Ou você comemora que chegou nos 5.000 e seu filho precisa de aparelho. Não é o universo conspirando, é a vida acontecendo. Só que sem uma almofada de capital para absorver o impacto, você está o tempo todo jogando na defesa, só tentando não perder o jogo. Entendi. Então não é um mundo contra a pessoa. É a pessoa sem as ferramentas para lidar com a aleatoriedade do mundo. E essa batalha externa contra os imprevistos se junta com uma batalha interna, que é psicológica, né? Ele fala da tal piada cruel dos juros compostos no começo. Exatamente. E olha, talvez essa batalha interna seja ainda mais difícil. Porque todo mundo adora ver aqueles gráficos de juros compostos que parecem um foguete subindo para o infinito. O que ninguém mostra direito é o começo desse gráfico. Aquela parte que dura anos e que é uma linha reta, quase deprimente. A metáfora dele é brilhante. Todo mundo quer o efeito bola de neve, mas ninguém quer empurrar a maldita bola de neve colina acima primeiro. Sob o sol quente, né? Exatamente, enquanto ela mal aumenta de tamanho. Isso é muito desmotivador. Quer dizer, a pessoa faz tudo certo, corta o cafezinho, recusa convite para sair, poupa com um esforço gigantesco e no fim do ano o retorno é ofensivamente pequeno. A palavra que ele usa é essa mesma, ofensivo. Ele dá um exemplo numérico. Digamos que alguém se sacrifique para economizar R$25.000 em um ano. Um feito heróico para a maioria das pessoas. Aí você investe bem, consegue um retorno de 10%. Isso dá R$2.500. Como ele mesmo diz, isso mal cobre o conserto de um ar-condicionado quebrado. É frustrante. É nesse ponto que a psicologia te trai.
O cérebro olha o tamanho do esforço, olha o tamanho da recompensa e conclui: não vale a pena. É quase lógico. E aí que a pessoa chuta o balde. Compra o celular novo, faz a viagem que estava adiando. A gratificação imediata parece muito mais real do que aquele número minúsculo crescendo na tela do aplicativo. Precisamente. E essa, segundo Charlie, é a grande tragédia. As pessoas estrangulam a capitalização composta no berço. Elas param o processo bem na fase mais ingrata, que é também a mais fundamental. Esses anos chatos de pouco resultado são o pedágio, é o que se paga para ter o direito de um dia ver a mágica acontecer. Não é um teste de inteligência, sabe? É um teste de pura resistência, de aguentar o tédio. Então, essa impaciência é o primeiro grande inimigo interno. Mas ele aponta outro, que parece ser uma sabotagem mais ativa. A mania de aumentar o estilo de vida a cada aumento de renda. Ah, sim. E ele descreve isso como o jeito mais rápido e garantido de continuar pobre. É um padrão de comportamento que a gente vê o tempo todo. A pessoa recebe uma promoção, um aumento de 10%. Em vez de pensar, opa, 10% a mais para poupar, ela pensa 10% a mais para gastar. Aí o financiamento do carro fica maior, o aluguel sobe, os restaurantes ficam mais chiques. Ele não chama isso de se recompensar. Ele chama de atirar no próprio pé com uma bazuca. É interessante ele citar o exemplo de profissionais que ganham muito bem, tipo médicos, advogados, e que mesmo assim vivem a um contra-cheque do pânico. Como pode isso? Porque eles estão jogando o jogo errado. Eles confundem a aparência de riqueza com a construção de riqueza. Ficam presos no que a gente chama de jogo de status. O progresso para eles tem que ser visível. O carro importado na garagem, a casa no bairro nobre, a foto das férias na Europa. Só que o progresso real, o que o Charlie defende, é o oposto. Ele é invisível. É o saldo crescendo quietinho numa conta de investimentos que não é para ser tocada. É muito mais sobre evitar a burrice do que sobre ser um gênio. A verdadeira riqueza é o que você não vê. E a forma mais letal dessa burrice, como ele chama, seria a dívida de consumo, imagino. Sem dúvida. A descrição que ele faz é a mais precisa possível, o oposto exato da capitalização composta. É a matemática trabalhando contra você, sem dó. Quando você tem juros a seu favor, seu dinheiro tem filhotes. Com a dívida, é o dinheiro do banco que está se reproduzindo às suas custas. Ele até cita o exemplo de quem tem dívida de cartão de crédito a 20% e se gaba de ter feito 10% na bolsa. Ele chama isso de delírio financeiro. É tentar encher um balde furado. Exatamente. É uma corrida que você já perdeu antes mesmo de começar. Matematicamente, não fecha a conta. Ok, o cenário é bem brutal. É uma guerra contra imprevistos, contra a nossa própria psicologia e contra hábitos ruins. Mas se a pessoa consegue sobreviver a isso tudo, ela chega num ponto de virada. Como ele descreve esse momento? Aí ele descreve esse momento como quase sobrenatural. É o dia que você acorda, olha o extrato e percebe que o rendimento do seu capital naquele mês ou naquele ano foi maior do que a grana que você conseguiu poupar com o suor do seu trabalho. Uau, a ficha deve cair com força nesse dia. É uma mudança de chave mental profunda. Pela primeira vez, você não é só um trabalhador vendendo seu tempo. Você se torna também um capitalista. Seus reais viram, como ele diz de forma poética, empregados que não reclamam, não fazem greve e não pedem aumento. Eles só trabalham para você. E na prática, o que isso muda na vida da pessoa, além do número na tela? A palavra é alavancagem. De repente, você não está mais só na defesa. Você ganha uma rede de segurança que te permite tomar decisões melhores. Dá para sair de um emprego tóxico sem o pânico de não pagar o aluguel no mês que vem. Dá para olhar uma crise na bolsa não como um desastre, mas como uma oportunidade de comprar ativos bons com desconto porque você tem caixa. É nesse ponto que você, nas palavras dele, finalmente ganha um lugar na mesa. Até então você era parte do menu. Agora, você pode começar a jogar de verdade. É uma mudança de poder, então. De ser reativo para ser proativo. Mas ele deixa um alerta muito sério aqui. Chegar nos 100 mil não é a linha de chegada. É o tiro de partida. E aí surge um novo perigo.
a arrogância. Esse ponto é crucial. Muita gente que consegue passar por essa guerra de atrito começa a se achar um gênio. A pessoa confunde a disciplina, que foi o que levou até ali, com uma habilidade sobrenatural de prever o mercado. E aí começa a correr riscos que não precisa. Começa a especular em vez de investir, entra em dica quente, alavanca a posição. É a receita para o desastre. Tem uma frase dele que, olha, devia ser emoldurada. Construir os primeiros 100 mil requer disciplina. Mantê-los e multiplicá-los requer humildade. Então as habilidades que te levam até o primeiro marco não são as mesmas que te levam para o próximo, é isso? Você mesmo e contra o mundo. Exige autonegação. A segunda fase é mais sutil. Exige paciência, a consciência de que você não sabe tudo e a humildade de seguir um plano consistente, mesmo que ele seja chato. Mesmo quando a tentação de fazer algo excitante é enorme. O mercado tem um jeito infalível de humilhar os arrogantes. Manter a riqueza é, em grande parte, se proteger do próprio ego. No fim das contas, depois de toda essa análise da brutalidade da psicologia, a fórmula que ele apresenta é quase anticlimática, de tão simples. E essa é a beleza da coisa, né? Não tem segredo, não tem hack, não tem guru. A fórmula final é, como você disse, simples, brutal e implacável. Gaste consistentemente menos do que ganha, poupe a diferença de forma agressiva, invista essa diferença de forma sensata, repita por muito tempo até cruzar a linha. É só sobre aguentar o tédio e a disciplina, mês após mês, ano após ano. E ele faz questão de frisar isso, né? Simples não significa fácil. De jeito nenhum. Na verdade, a simplicidade é o que torna tudo tão difícil. Não tem onde se esconder, não tem uma estratégia complexa para culpar se dá errado. A responsabilidade é toda da pessoa. É sobre fazer a coisa óbvia e chata por tempo suficiente até os juros compostos finalmente pegarem no tranco. É a imagem que ele usa da recusa teimosa de parar de jogar carvão na fornalha, mesmo quando a chama ainda é pequena. Essa conversa toda me leva a uma reflexão. Parece que a indústria financeira inteira é montada para distrair a gente dessa verdade simples e feia. Criam produtos complexos, vendem a ideia de atalho, de estratégia secreta, tudo para a gente não ter que encarar o fato de que o começo da jornada é lento, é doloroso e exige uma disciplina que a maioria das pessoas não tem. Perfeito. A complexidade é um ótimo negócio. O tédio não vende. Mas é no tédio da consistência que a riqueza é construída. Então a pergunta que o Charlie nos deixa, no fundo, não é qual ação eu devo comprar. A pergunta de verdade que cada um tem que se fazer é: eu tenho estômago, eu tenho caráter para aguentar anos de progresso que parece insignificante, para um dia finalmente ver a mágica acontecer? Exatamente. A jornada para os primeiros 100 mil, como a gente viu, é muito menos sobre ser um gênio das finanças e muito mais sobre resistência psicológica, sobre humildade e a disciplina de evitar os erros que te tiram do jogo antes mesmo dele começar de verdade. É isso. É uma perspectiva que valoriza a consistência e a paciência acima de qualquer lampejo de genialidade. O verdadeiro ativo que se constrói nessa fase não são nem os 100 mil. É o caráter. É o caráter forjado pela capacidade de adiar a gratificação e suportar o tédio. Essa resiliência é o verdadeiro motor da riqueza. Essa discussão sobre disciplina, sobre a psicologia da construção de riqueza, nos fez lembrar de um canal que explora umas ideias provocadoras de um jeito parecido. Para quem gostou desta análise, vale muito a pena conferir o canal O Espúrio no YouTube. Se o conteúdo de lá ressoar, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever.